Em 1948, esse homem teve uma aterrorizante visão sobre o que o mundo pode se tornar antes do fim do século XX. Imagine um mundo sob o domínio do medo, grande, grande, grande. Um mundo de absoluta submissão. Uma contínua vigilância. Um organizado controle da informação. Morte, morte, traidor. É uma guerra contínua. Somos as crianças, construtores do futuro. Um mundo onde o prazer é proibido. Onde a linguagem e a história têm sido destruídas sistematicamente. E onde pessoas vivas simplesmente desaparecem. O visionário foi George Orwell. Ele transformou seu pesadelo no romance futurista mais vendidos do nosso tempo. Ele se perguntou, como fizera outras vezes se não estava louco. Talvez louco fosse uma parte de si mesmo. Houve um tempo que era sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol. Agora, é loucura pensar que o passado é inalterável. Talvez ele fosse o único que tivesse essa crença. Sendo único, ele era louco. Mas a ideia de ser louco não o afetou muito. O que o horrorizou foi a possibilidade de estar errado. Ele pegou um livro infantil e olhou para o retrato do grande irmão que preenchia toda a capa. Olhos hipnóticos, fixos, nos olhos da capa. Era como se uma força imensa o esmagava. Algo que penetrasse seu crânio. Atingisse seu cérebro por dentro. Aterrorizasse você, e quase convencesse você que era noite. Quando era dia. No final, o partido anunciaria quando 2 mais 2 é igual a 5, e você teria que acreditar. Era inevitável que um dia chegasse, onde 2 mais 2 são 5, a lógica de sua posição exigia isso. Sua filosofia negava não apenas a validade da experiência, mas essa realidade externa existia. A maior das heresias era o senso comum. E a coisa mais horrível, não é apenas por te matar por pensar diferente, mas que poderia eles estarem certos. Afinal, como sabemos que 2 e 2 são efetivamente 4? Ou que a força da gravidade existe, ou que o passado não pode ser alterado. E se o passado e o mundo exterior existirem apenas em nossa mente? Sendo a mente controlável, podemos nós controlarmos o passado e o que nós chamamos realidade, como um homem afirma seu poder sobre o outro. Winston pensou um pouco, e depois respondeu, fazendo-os sofrer. Exatamente, fazendo-os sofrer. Obediência não é o suficiente. Se ele não sofre, como você pode ter certeza de que ele obedece sua vontade e não a sua própria? O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está na capacidade de destruir os espíritos e reconstruí-los, dando-lhes várias formas para você. Você começa a ver que tipo de mundo estamos criando. É o oposto, exatamente o oposto daquela utopias estúpidas e ironistas imaginadas pelos antigos fundadores. Um mundo de medo, racionamento e tormento. Um mundo de atropelar e ser atropelado. Um mundo que se tornará cada vez mais implacável. O progresso do nosso mundo será a conquista de mais dor. Civilizações antigas sustentavam suas bases no amor e na justiça. O nosso foi baseado no ódio. O nosso mundo não haverá emoções do que o medo, raiva, no triunfo da humilhação. Nós cortamos os laços que uniram o filho com o pai, o homem com o outro, o homem com a mulher. Ninguém confia em sua esposa, filho, filha e amigos. Mas no futuro não haverá esposas ou amigos. As crianças serão tiradas de suas mães, assim como os ovos são removidos da galinha quando quer chocá-los. O desejo sexual será rasgado aonde persistir. A procriação consistirá por uma formalidade normal, como a renovação do cartão de racionamento. Vamos suprimir o orgasmo. Nossos neurologistas trabalham nisso.
Não haverá lealdade, não haverá fidelidade do que a devida ao partido, nem mais amor do que o amor do grande irmão. Não haverá risos, exceto os risos triunfantes quando um inimigo é derrotado. Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. O partido lhe disse para negar evidência de seus olhos e ouvidos. O coração de Winston se encolheu do pensamento, diante com o enorme poder à sua frente. Facilidade como que qualquer intelectual do partido superaria com a clássica dialética. Os argumentos sutis que ele nunca poderia entender ou responder. Porém ele, Winston, tinha razão. Os outros estavam errados. E de fato, não era ele que estava louco. Liberdade é poder dizer livremente que 2 e 2 são 4. Se isso for concedido, todos os outros virão atrás dos seus passos da mesma forma. Você já conhece o slogan do partido? Liberdade é escravidão. Já te ocorreu pensar que essa frase é irreversível? Sim, escravidão é liberdade. O ser humano é sempre derrotado sempre que se está sozinho. Desde que esteja livre, deve ser assim porque todo ser humano está condenado a morrer irreversivelmente. A morte é o maior de todos os fracassos. Mas se o homem consegue se submeter completamente, se ele pode escapar da sua própria identidade, será capaz de se fundir com o partido? Ele será todo-poderoso e imortal. A segunda coisa que você tem que perceber que poder é poder sobre os seres humanos. No corpo. Mas especialmente, no espírito. Poder sobre a matéria. A realidade externa. Como você chamaria isso é irrelevante. Nosso controle sobre a matéria é obviamente absoluto. Mas, como controlar a matéria? Se não se pode controlar o clima ou a gravidade? Além disso, há doenças, dor, morte. Controlamos a matéria, porque controlamos a mente. Assim como controlamos a morte, a realidade está dentro do crânio. Você aprenderá pouco a pouco, Winston. Não há nada que não possamos alcançar. Invisibilidade, levitação, absolutamente tudo. Se eu quisesse, eu poderia flutuar como uma bolha de sabão. Eu não quero porque o partido não quer. Você precisa se livrar dessas ideias antiquadas sobre as leis da natureza. Somos nós quem ditamos as leis da natureza. Criamos doenças, secas e tempestades e os culpamos pela sua própria indolência. Reforçamos a autoculpabilidade, fazendo crer ao indivíduo que somente ele é o culpado por sua própria desgraça, por causa de sua pouca inteligência, de sua falta de capacidade e de seu esforço insuficiente. Assim, ao invés de se rebelar contra o partido, a pessoa se desvaloriza e culpa a si mesma, o que gera um estado depressivo que inibe sua ação. E, sem ação, nada muda. E se a Eurásia e a Ásia Oriental nunca foram conquistadas? Isso não importa. Nós vamos conquistar quando for conveniente. E se nunca os conquistarmos, que diferença irá fazer? Nós podemos apagá-los da existência. Oceania é o mundo inteiro. Moldamos o passado desde os primórdios das civilizações do mundo, e reescrevemos os fatos ao nosso favor até conquistamos vossos destinos por completo. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Dividimos e conquistamos. Façamos se odiarem, e não se entenderem. Para isso, usamos religiões, raça, gênero, classe, nação, linguagem, time, castas. Jogamos a culpa nas pessoas e façamos com que aceitem sem refletir que já nasceram em pecado e impuros. Que precisam do partido para os guiar, não deixando crer que podem se ajudar uns aos outros. Movidos pelo espírito que é a maldade essencial para o grande irmão. Controlamos o que a humanidade come, bebe, vê, ouve, aprende. Criamos vacinas e doenças, lucramos com tratamentos que geram efeitos colaterais e criamos novas doenças, suprimimos a cura. Mantemos todos distraídos e longe da natureza, com depravação, materialismo em tudo que for imoral.
Colocamos marionetes para receber o ódio dos que insistem em não obedecer o partido. Precisamos de um culpado e não precisa ser o verdadeiro culpado. Criamos o medo em cada pessoa. Medo de sair, medo de passar fome, medo de mudança, medo de não serem aceitos. O medo é seu trunfo, que gera ódio e morte. Criamos guerras, financiamos armas para aliados e rebeldes apreciando eles se matarem em uma batalha sem fim. Agora diga com todas as suas forças o quanto você ama o nosso grande irmão. Ele sempre estará de olho em você.